Bom dia a todos. Obrigado, Miguel. Obrigado, Diana. Um obrigado especial ao André Costa, que me desafiou pessoalmente para estar aqui hoje e agora fugiu, eu julgo que ele não está aqui presente, a não ser que esteja aí escondido. Isto ainda não começou, ou praticamente começou, e os meus agradecimentos baseiam-se já no facto de a preparação para esta sessão me ter dado a oportunidade de assistir a apresentações fantásticas no YouTube sobre as várias edições do TED e TEDx. E com um nível de performance fantástico, que será muito difícil de conseguir aproximar. Recordar como é que foi a primeira abordagem. A primeira abordagem foi muito numa ótica de partilhar a experiência pessoal e o percurso e a história de vida. Bem? O que é que procurei fazer? Construir o meu mind map. Também era uma coisa que eu não conhecia e que me apresentaram, no fundo, como algo interessante para resumir uma experiência de vida. O que é que eu identifiquei? Tudo começou num ano de boa colheita de vinho do Porto, 1971. Leiria, até aos 18 anos, crescimento, uma escola de vida, os melhores anos da vida. Muito importante, a complementaridade enquanto estudamos, aprendemos muita coisa que não aprendemos nas aulas. Uma escola de aprender a trabalhar. A especialização, em termos de percurso de carreira, a aposta nos recursos humanos. Viver a vida numa empresa, 6 anos, no fundo, no lado de lá, que é quase a ambição de todo consultor, é poder passar para o lado de lá. No meu caso não foi só passar, foi ir lá fazer uma etapa. E voltar à área da consultoria, tendo no fundo já as duas visões. Mas a vida não é só trabalho e, para além disso, há outros aspectos que me rodeiam e que me caracterizam. A parte gastronómica, a parte da praia, viagens, a paixão clubística, lá no Assobios, e a mania de vez em quando fazer de DJ. Complicou-se quando me falaram, não, mas o tema é aplicar à liderança e a um conceito de outstanding performance. E eu, atenção aí, já vi a lista de oradores e há quem tenha histórias muito mais interessantes para contar do que eu, em termos de liderança e mesmo de outstanding performance. O que é que vou eu falar? Quando muito poderia falar sobre a minha capacidade de liderança de uma pista de dança, ou sobre a minha outstanding performance na parte gastronómica. Não a cozinhar, mas mais a comer e a conhecer bons restaurantes do país, nomeadamente. Ou na parte do quadrado cá de baixo, também poderia falar muito em termos de outstanding performance. O que eu disse, não, aí não vale a pena falar sobre mim, eu gosto mais de falar sobre os outros. E então desafiaram-me, seria muito interessante, então, atendendo à experiência, e estando numa empresa que faz 600, 700, 800 avaliações de quadros por ano, falarmos um pouco de que massa é que são feitos os líderes. O que é que as empresas vos pedem quando precisam de recrutar um diretor, um quadro, um líder para as suas organizações. E sim, achei interessante, até porque é muito diferente daquilo que me pedem usualmente e que é, invariavelmente, como é que está o mercado. É um tema absolutamente depressivo hoje em dia e, portanto, agradeço, no fundo, esse não ser o tema. Portanto, antes de ir diretamente à questão, ia apenas fazer aqui um enquadramento sobre o que é que se passa hoje em dia e que é importante para perceber, no fundo, depois a resposta às questões de que massa é que são feitos os líderes. O que é que nós ouvimos hoje, ou seja, desde há 3 anos, desde 2009, quais é que são os temas que invariavelmente nós temos ouvido? Temas como estes. Eu evitei pôr aqui 2 palavras, que essas estão no top. Uma começa por Troia e acaba em Ica, e outra começa por Cri e acaba em Se. Estão demasiado gastas e também não queria estar a fazer uma utilização abusiva desses termos.
Para além disto, o que é que levou a este estado de coisas, a este tipo de sentimentos? O que é que teve na origem daquilo que hoje em dia são, no fundo, estes temas? Temas como estes. É isto que aparece nos jornais e que foi aparecendo desde 2009, nomeadamente, muito recorrentemente. O que é que isto nos diz, no fundo? Nós, hoje em dia, mais do que uma crise económica, ou seja, e mais do que estarmos a falar como resolver os temas da saúde financeira das economias, cada vez mais começamos a questionar o nosso modelo de sociedade. Começamos a questionar pilares estruturais das nossas sociedades, das nossas economias. Começamos a pôr em causa a maneira como são feitas as coisas. Obviamente vocês podem dizer que continua a haver nos jornais notícia é tudo sobre a área financeira. Mas também já começam a haver, e há movimentos, nomeadamente muitos mais dinamizados por malta mais jovem, em que de facto o questionamento do nosso modelo de sociedade é cada vez mais um tema atual. E aí estamos cada vez mais a voltar também às origens e a dar importância àquilo que é a atenção às pessoas, a importância da gestão do capital humano. Isto é um chavão. De todo modo, há indicadores que apontam nesse sentido. Nós próprios este ano desenvolvemos um estudo denominado Excelência no Trabalho e em que pela primeira vez, e fazemos esse estudo já há alguns anos, mesmo com outros nomes, pela primeira vez os temas de gestão do capital humano já não estão no fundo da tabela, em termos daquilo que é a satisfação dos colaboradores. Estamos a falar de um estudo com cerca de 28 mil respostas e em que surgem mais penalizados já temas como a informação, a gestão da informação nas empresas, temas como a coordenação entre as áreas e as práticas de liderança. E aspectos como a gestão do capital humano dentro das organizações já não são, digamos, o patinho feio, pelo menos reconhecido pelos colaboradores. Agora, como é que está atualmente este capital humano? Está descrente, em estado de alerta, muito inseguro relativamente à sua evolução e apreensivo relativamente àquilo que poderá vir a acontecer. Portanto, isto aqui é algo transversal a todos nós. Perante isto, o que é que se procura num líder hoje em dia? Eu diria que nunca como hoje é vital e determinante a existência de líderes fortes. Fazendo aqui uma primeira analogia, se calhar vou fazer mais uma outra, à parte desportiva, costumava-se dizer-se que, nomeadamente no futebol, em determinados clubes, quando a coisa está a correr bem, qualquer treinador se arrisca a ser campeão. Isso acontecia com uns clubes, agora acontece com outros. Hoje em dia, nas empresas, eu diria que praticamente todas hoje em dia exigem líderes fortes. Estamos a passar por uma fase em que a coisa não vai lá com líderes que não tenham determinado tipo de competências. E o risco de a coisa correr mal é elevadíssimo. Ora, quais é que são as competências-chave para ter sucesso? E quando digo ter sucesso, não é só para o líder da empresa, para todos nós, enquanto profissionais, em cada nível. Eu vou aqui basicamente resumir aquilo que normalmente os nossos clientes, empresas, colocam como requisitos quando nos pedem para recrutar um determinado diretor, um determinado quadro. E são aspectos, isto normalmente é a job specification que nos fazem, e aparecem aspectos como visão estratégica, importante, naturalmente o líder tem que definir o caminho, compromisso organizacional, tem que vestir a camisola, tem que sentir a empresa como sua, orientação para o mercado, tem que conhecer os principais players do mercado, tem que estar atento a saber o que é que acontece no seu mercado específico. Gestão de pessoas, fundamental, nas organizações. Gestão de conflitos, e nesta altura cada vez mais, poder gerir os conflitos internos e externos da organização. Inovação, alguém que seja capaz de trazer ideias e ser criativo. Comunicação, alguém que seja capaz de expor as suas ideias. Trabalhar em equipa com os outros. Ser capaz de resolver problemas, ter no fundo ter um espírito quase de bombeiro. Capacidade de análise, alguém que identifica os bottlenecks das situações. Ser alguém que procura também o desenvolvimento pessoal,
que não se satisfaz com, no fundo, a estagnação em termos de conhecimento, em termos de evolução na carreira. Alguém que, quando fala, tem impacto e influencia os outros, focado nos resultados, definição de objetivos, atingimento de resultados. Alguém que não é resistente à mudança e, antes pelo contrário, até a incentiva e promove na organização. Naturalmente, orientação para o cliente, que seja planeado e organizado, excelência operacional, que faça tudo bem e no tempo certo, no fundo, na execução, e iniciativa e proatividade. Qual é que é o resultado disto? É o super-homem. Nós nunca encontramos nenhum, eu nunca encontrei nenhum, portanto, sinto-me altamente frustrado por continuamente não conseguir dar resposta a estas necessidades que as empresas nos transmitem quando, no fundo, definem o cardápio de competências que gostariam de ter no líder. Mesmo que encontrasse, devido que esteja disponível para uma experiência no mundo empresarial. Qual é que é, então, a solução? Depende. E depende de muitas coisas, ou seja, de um determinado setor de atividade, de empresa para empresa, dependendo da dimensão, da cultura, da estratégia, dos desafios que estão associados ao exercício da função, o kit de competências, obviamente, poderá e deverá ser ajustado. Uma vez mais, fazendo aqui uma analogia, este ano, em termos no futebol, diz que há um treinador que tem um determinado perfil que funciona muito bem até determinada parte da época, mas depois já não resulta na parte final da época, porque tem um estilo que não traz resultados no final da época. Portanto, mesmo dentro da mesma empresa, o perfil do líder poderá ter que ser ajustado de um ano para o outro, atendendo, no fundo, àquilo que são as diferentes fases do estádio de vida das organizações. Mas eu não quero que vocês se embora daqui a dizer que vamos lá ouvir um tipo que basicamente diz que tudo depende, portanto, não há respostas. Portanto, há algumas tendências. Uma tendência central é que cada vez menos são os conhecimentos técnicos e o domínio da área funcional que são relevantes. Nós cada vez mais temos pedidos, por exemplo, para um diretor numa área de telecomunicações, que não tem que vir da área de telecomunicações. Há uns anos atrás isso era quase obrigatório. Agora não tem que vir e muitas vezes até as empresas nos pedem a alguém vindo de outros setores. Que no fundo traga outra experiência. E porquê? Porque no foco aí é no tema das competências comportamentais. No como se faz. E que competências comportamentais são essas que hoje em dia marcam a diferença? Identificar aqui algumas que claramente nos dias que passamos são as que claramente as empresas nos solicitam como determinantes para o sucesso na liderança das empresas. Desafiadores, curiosos, ou seja, alguém que não gosta de liderar enlumbrando, que gosta de questionar os processos, lançar desafios. Atitude de superação, não lutar apenas para os mínimos olímpicos, lutar sempre para o extra mile. Persistência e resiliência, ou seja, não irmos abaixo nas fases negativas, conseguirmos manter o otimismo e, mais do que isso, conseguirmos transmitir o otimismo para os outros. E inteligência emocional, ou seja, conseguirmos gerir bem as nossas emoções, mas principalmente gerir também as emoções dos outros. Conseguir levar a que os outros nos sigam de forma eficiente e conseguir, no fundo, alinhar com os outros. Estas competências têm outra característica, no fundo, estas competências comportamentais são observáveis, são evidenciáveis e são um exemplo para os outros. Como diria um filósofo teólogo do início do século XX, Albert Schweitzer, o dar o exemplo não é o principal meio para influenciar os outros, é o único. Mas para além disso, para além de termos competências, o que é preciso mais? Alguns fatores que poderão também fazer a diferença entre os que chegam lá e os que não chegam. Tenho que acelerar aqui um bocadinho. Formação de base. Eu aqui iria falar fundamentalmente, obviamente a formação de base em termos de ensino académico é fundamental. Muitas vezes perguntam-me, devo tirar um MBA, isto vai-me abrir portas? E eu digo, deve tirar um MBA se isso o enriquecer profissionalmente. O tirar o MBA, o pôr mais uma linha no currículo, não abre portas a ninguém hoje em dia. Torna-vos mais capazes para poderem vocês próprios abrir portas, dependendo daquilo que fazem. Career planning. Definir muito bem onde é que queremos chegar, qual é que é o caminho que pretendemos trilhar. Fazer aquilo que vocês, nomeadamente no mundo académico, nas escolas de gestão,
aprendem a fazer para as organizações, fazerem para vocês próprios, fazerem uma análise SWOT, quais é que são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, onde é que eu me sinto à vontade, quais é que são as áreas onde me sinto menos confortável e a partir daí conseguir definir os passos de evolução na carreira e qual é que é o percurso de carreira que pretendem desenvolver. No fundo, prepararem-se, estarem preparados, provocarem o vosso próprio destino, fazer com que as coisas aconteçam, mesmo que não consigam fazer com que as coisas aconteçam, quando surgir a oportunidade, estarem mais preparados do que os outros, porque no fundo já fizeram o vosso trabalho de casa. E obviamente escolher a empresa onde nós trabalhamos, estrutura organizacional, nem tudo depende de nós próprios. Muitas vezes a escolha por uma determinada empresa pode fazer com que profissionais com as mesmas características tenham percursos completamente distintos. Ou seja, procurar empresas que vos criem projetos desafiadores. E aqui o trabalho de casa de perceber muito bem que tipo de organização é que para onde eu vou entrar, é fundamental. Ou seja, projetos que me deem responsabilidade, que me permitam crescer, que me desafiem, que me permitam sair da minha zona de conforto. Mobilidade. Evitar empresas onde, no fundo, a mobilidade não existe. E o que acontece depois é cristalização numa determinada função. Ficamos especialistas, ficamos muito bons a fazer determinada função, mas a possibilidade de crescer é limitada. Se vocês quiserem isso, obviamente é um percurso de especialização, naturalmente é uma escolha adequada. Se a vossa ambição for crescer, este tipo de empresas, obviamente, não vos dará essa possibilidade. Meritocracia, empresas que reconheçam e permeiem o mérito. E aqui não estamos a falar só de remuneração variável ou de salário, estamos a falar de crescimento profissional. Programas de desenvolvimento, ou seja, empresas que apostam no crescimento e na valorização, no desenvolvimento dos seus quadros. E feedbacks construtivos. Este é um aspecto importante. A partir de um determinado estágio de evolução na carreira, em muitas empresas, infelizmente, as pessoas chegam ao cargo de diretor, nomeadamente, e deixam de ter feedback. O administrador não lhe dá feedback, aos administradores, o acionista, muitas vezes também não lhe dá feedback, e acontece aquilo que normalmente designamos das lideranças solitárias. Ou seja, estamos entregues a nós próprios em termos de identificar as nossas fraquezas e definir, no fundo, planos de ação. 4 mensagens apenas para terminar, em termos de dicas para o vosso percurso. Determinação. Muitas vezes, querer é poder. Escolham um caminho de acordo com aquilo que vocês gostam de fazer. Eu não conheço ninguém que tenha tido sucesso e que tenha chegado a altos patamares de gestão que não goste daquilo que faz. Isso consegue-se fazer em determinadas fases do percurso, mas não é sustentável em termos de um percurso mais longo, em termos de carreira. Ser o melhor. Hoje em dia ouvimos falar muito em reestruturações, despedimentos, desemprego, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Vos garanto, os melhores em cada área, o melhor canalizador, o melhor contabilista, o melhor diretor de marketing, esses não terão esses problemas. E mais do que isso, para além de não ter esses problemas, poderão escolher e têm a hipótese de escolha das suas possibilidades de evolução profissional. Portanto, independentemente do percurso que escolham, da função que exerçam, procurem sempre ser os melhores nessa área. Quase a acabar. Os momentos de verdade. O que é isto? Pode ser uma apresentação, pode ser eu fazer uma reestruturação, lançar um produto, fechar um grande negócio ou encontrar o CEO da empresa no corredor. Esses momentos de verdade vocês têm que ser capitalizados. Quantas vezes não assistimos a profissionais excelentes que nessas fases falham e bloqueiam, e isso pode marcar para o resto da carreira. E vemos o contrário também acontecer, ou seja, profissionais eventualmente menos capacitados, mas que apostam nesses momentos. E ficam muito bem posicionados relativamente à performance que tiveram num determinado momento e que teve visibilidade de exposição. Hoje em dia a imagem conta muito. Naturalmente este último caso, se for só uma questão de momentânea, não será sustentável a prazo. Agora, a primeira situação, ou seja, de alguém com capacidades, mas que falha em alguns momentos-chave, poderá ter impacto no futuro. Eu costumo lembrar, vocês eventualmente não se lembram, de um atleta português que era o Fernando Mamed, que chegava às alturas de decisão, às grandes finais, e falhava sempre. Fazia fases de qualificação brutais, chegava à corrida final, dava-lhe um bloqueio. Portanto, nunca conseguiu ganhar nenhuma prova verdadeiramente importante. E por último, sejam otimistas. Acreditem no futuro. Muito obrigado.